A importância do controle de obras. Para o bom gerenciamento da obra, é necessário pensar no controle da execução. O controle da obra não é uma atividade avulsa, nem esporádica e nem momentânea, que explora os pontos críticos com ações corretivas, quando eles se apresentam, mas sim feita de forma constante, identificando variações e desvios, gerando ações corretivas. Assim sendo, para uma gestão eficiente, é preciso ter um bom sistema de acompanhamento e controle da obra. Por isso, oferecemos o controle do avanço físico pelo monitoramento constante, através de medições físicas diárias da execução da obra. Esta planilha foi criada a partir do cronograma executivo da obra. O cronograma é importado do Project para a planilha. Com a ferramenta é possível fazer o monitoramento constante das atividades. Para isso temos que efetuar o lançamento das medições. Efetuando os lançamentos, todos os valores serão imediatamente atualizados. Dessa forma, é possível verificar com rapidez o andamento das diversas atividades e frentes de serviço e verificar as informações que queremos. Por exemplo, qual o status de uma determinada atividade. Aqui, levantamento de dados, essa atividade está concluída. Tem atividade não iniciada, tem atividades para a próxima semana. Podemos ver o percentual concluído de cada atividade e o desvio do período. Esta é a planilha de controle. É importante ter o entendimento de que o planejamento, programação e o controle são atividades interligadas e interdependentes e não se desenvolvem sozinhas, que acontecem o tempo todo. Não podemos pensar em uma delas deixando as outras de lado. Por isso, semanalmente, a ferramenta dispõe da programação semanal de serviços para ser utilizada pela fiscalização no acompanhamento da obra. A programação ela contém informações das atividades com resultados oriundos das medições anteriores e mais algumas outras informações relevantes. Ela dá uma visão de programação de 3 semanas. A semana anterior está aqui com os resultados, a semana corrente que vai ser acompanhada e a semana futura. Mostra o acumulado das paralisações da obra, a distribuição das atividades por especialidades, que nós temos a programação das atividades disciplina por disciplina, a distribuição das atividades executadas até o momento, que estão aqui concluídas, em andamento, não iniciadas, atrasadas, etc. Temos a previsão do clima para a semana corrente. Temos os valores dos indicadores SPI, PEPO e IE. SPI, indicador de desempenho de prazo, indica quanto a obra avança em relação ao previsto. O PEPO é o percentual de êxito no planejamento operacional. Ele desconsidera os atrasos e dará um valor mais balizado de como está a eficiência operacional da mão de obra em relação ao previsto na execução dos serviços. O IE, indicador de execução da obra, calcula o percentual das atividades que está sendo executado em relação ao total do período. Temos as datas previstas de início e término, os avanços realizados na semana anterior,
atividade por atividade que estavam programadas para aquela semana. Status das atividades estão aqui. Não iniciada, concluída, atrasada e assim por diante. Percentual concluído versus o realizado de atividades e das etapas. Desvio acumulado, duração das tarefas, datas de início e fim. Com todos esses resultados e informações, o fiscal terá meios de se programar e direcionar as suas atividades no canteiro de obras e se orientar para efetuar um monitoramento e fazer as medições. Ele saberá o desempenho passado e qual deve ser o desempenho futuro das atividades e das etapas. Vai saber quais atividades estão programadas, porque elas estarão aqui na coluna status. É só fazer o filtro. Estão aqui todas as atividades programadas para o período. Saberá como elas estão distribuídas, qual a data de início, data de fim, seus valores de avanço diários e quais os recursos serão necessários, se eles são adequados e suficientes. Assim sendo, com o auxílio da programação, o fiscal pode fazer uma análise, acompanhar a execução da obra e observar como ela está sendo conduzida. Ele poderá ainda verificar se todas as etapas estão sendo executadas conforme o planejamento, seus recursos estão adequados, bem distribuídos e em quantidade necessária, se a obra está atendendo a todos os requisitos de qualidade e segurança estabelecidos, se está sendo conduzida de forma adequada ou não, ou se os prazos estão sendo obedecidos. O sistema de controle é um conjunto de atividades que nos leva a uma comparação eficaz entre o executado e o planejado. A ferramenta faz automaticamente o comparativo avanço físico previsto versus o realizado. Essa comparação é uma prática que aumenta a visibilidade e o controle da execução da obra, facilitando a gestão e a atuação do gestor, mostrando a ele quando intervir na obra. A análise desse comparativo permite ainda tomar providências para não permitir desvios em comparação ao previsto, ou seja, assumir o controle efetivo da obra. Um facilitador para a gestão é a visualização constante e completa de todas as atividades em execução, com o status de cada uma, avanço previsto e progresso obtido. A ferramenta faz uma análise crítica das atividades executadas e faz um monitoramento com farol de controle. Para cada atividade tem o desvio e o percentual de atraso com a sinalização por cores. Tudo isso para identificar quais tarefas e quais especialidades estão com problemas, para facilitar a visualização dos responsáveis e prazos. A ferramenta fornece ainda uma visão geral com os resultados da obra. Aqui estão todos os resultados da obra, num resumo em uma folha só. Tem informações fixas e informações que vão sendo renovadas à medida que são feitas as medições. Por exemplo, a parte de custos, a parte do gerenciamento do valor agregado, o IDP e o IDC variam constantemente, os indicadores que o sistema calcula e as informações do cronograma, que também são atualizadas o tempo todo. A partir do lançamento das medições da obra, a ferramenta calcula e faz a análise dos desvios com farol de controle e seus impactos. Está aqui o resultado das últimas semanas com o farol de controle e o impacto que eles causam. É importante estabelecer indicadores de desempenho da obra e monitorá-los ao longo de toda a etapa de execução, porque a ferramenta fornece a análise crítica do desempenho da obra com farol de controle, verde, amarelo ou vermelho.
aqui está o relatório de indicadores com os valores dos indicadores e a sinalização por cores. Faz ainda o cálculo dos indicadores por especialidade das últimas 2 semanas, a anterior e a atual, de todos os indicadores. Assim saberemos qual a disciplina que está com problema.